Nada me traz de volta aos anos 2010 como o surgimento de comentaristas políticos ultrajantes na internet. Por um tempo, essas figuras de direita aparentavam ser a próxima geração de comentaristas mundiais, lutando contra SJBs inúteis e transformando Trump em meme até a presidência. Mas como vimos, o tempo não tratou esses provocadores da melhor maneira, com um dos exemplos mais notáveis sendo Milo Yiannopoulos. De ser ameaçado em campos universitários, renunciar à sua homossexualidade, viver à custa de bilionários, processar sua editora de livros e dirigir a campanha presidencial de Kanye West, ele viveu uma vida insana na última década. Surpreendentemente, no entanto, não encontrei ninguém capaz de desvendar a história por trás dessa estranheza da internet e descobrir no que ele realmente acredita. Então eu assumi essa tarefa e hoje vou compartilhar em profundidade sua história insana. O Sr. Yiannopoulos nasceu em 1984 como Milo Hanrahan. Ele cresceu em Kent, sul da Inglaterra. Depois de concluir o ensino médio, ele ingressou na Universidade de Manchester para cursar literatura. Ele estudou 2 anos em Cambridge antes de largar para seguir carreira online. Sua primeira incursão foi sob o pseudônimo Milo Andreas Wagner. O primeiro registro de seu primeiro site é de 2006, já anunciando mercadorias em um fã-clube. Ele criou sua página na Wikipédia, afirmando ser um poeta publicado por ter lançado coleções independentes. O segundo, Eskimo Papuzi, deu à sua galeria de fotos online o mesmo nome. Ele esperava apresentar um portfólio para publicação no final de 2008, mas isso nunca aconteceu. Eskimo Papuzi foi posteriormente acusado de plágio. Descobriu-se que ele copiou muitas linhas sem crédito do músico Tori Amos. Quando confrontado, ele comparou isso a fazer amostras de música antes de descartar como uma piada. Como esperado, ninguém à esquerda entendeu a piada e ainda pensam que eu falava sério. Seu último livro sob este pseudônimo original foi lançado em 2009. O primeiro emprego de Milo após a faculdade foi na revista The Catholic Herald, baseada em Londres. Ele começou no jornalismo fazendo design de sites como atividade secundária. Em 2008, Damian Thompson publicou Counter Knowledge para examinar como a desinformação se espalha. Milo é reconhecido por continuar a lutar online. Milo identificou habilmente problemas de estilo e estrutura e também criou um site onde blogueiros podem se juntar à luta que escolhi neste livro. Estou muito em dívida com ele, isso chamou a atenção do Telegraph, que o trouxe para um blog de tecnologia ainda mais. Foi durante este mandato que ele começou a escrever sob o pseudônimo Milo Yiannopoulos pela primeira vez. Aqui ele publicou 9 artigos de 2009 a 2011. Eles foram escritos em seu estilo, agora típico. Ele era inflamatório e abrasivo, mas reconhecível, rapidamente encontrando uma audiência. Sim, acho um pouco peculiar a quantidade de atenção que as pessoas dão ao Twitter, mas o importante para as celebridades é que elas têm a responsabilidade de ter cuidado com o que dizem. Até então ele fez manchetes por razões que você talvez não saiba. Nos dias seguintes à morte de Michael Jackson, Milo organizou um moonwalk em massa para honrar sua memória. Ele compartilhou a ideia nas redes sociais, viralizando o suficiente para formar um flash mob improvisado. Em 2011, Milo estreou no programa de TV britânico 10 O'Clock Live. Ele defende de forma não convincente que protestar é ineficaz. O ponto principal é que protestos geralmente não são eficazes. O único neste país que já funcionou, quero dizer, temos o Egito, que é um caso completamente diferente, mas neste país o único que já funcionou é a pesquisa. Então protestar nunca funciona, exceto em todas essas exceções quando protestaram. Que ele pode ter colocado 84 na lista dos 100 maiores corretores de poder digital do Wired UK, sua entrada faz referência ao prêmio Startup 100 que ele lançou com o Telegraph. O nome foi emprestado de sua lista anual de empresas de tecnologia. Eles hospedaram e ajudaram a divulgar o evento, prometendo que isso acabaria rompendo o relacionamento deles. Você vê? Milo prometeu uma série de patrocinadores que nunca se materializaram, forçando o jornal a pagar do próprio bolso. Um juiz revelou que o vencedor foi alterado sem o seu conhecimento. Mesmo com o caos, o espetáculo não perdeu seu ímpeto. Depois disso, o jovem saiu para criar seu próprio site de tecnologia, o Kernel. Ele reuniu uma equipe de escritores renomados de outros veículos. Isso causou problemas mais tarde, pois eles foram contratados com salários que sua empresa não podia pagar.
Até então, a produção deles era bem vista, e ele se esforçou para aumentar sua própria notoriedade. Em 2012, o Reino Unido estava prestes a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Milo se posicionou como um dos oponentes mais visíveis em vários debates televisionados. Isso não se trata de igualdade. Se fosse, eu apoiaria totalmente. Mas não é realmente sobre igualdade. É sobre redefinir uma instituição que é a cola coesa da sociedade, de uma forma que pode gerar consequências imprevisíveis no momento. Quando o projeto foi aprovado, ele mudou de posição antes de anunciar seu noivado com um homem. Isso o fez ser indicado para o homofóbico do ano de Stonewall. Milo também atraiu a ira por suas brigas muito públicas no Twitter. Ele uma vez entrou em uma briga com a blogueira Zoe Margolis, que o chamou de machista, misógino e idiota. Ele respondeu rapidamente: "Nós escrevemos sobre como a tecnologia está mudando o mundo ao nosso redor. Você escreve sobre quantos passaus você chupou esta semana." Requa. Supostamente, essa troca custou-lhe um grande investimento potencial. Apesar de ser rápido na distribuição, nem sempre conseguia resistir. Ao revelar abusos passados, uma pessoa chamada Thomas zombou dele. "Ei, querido, preciso de um tapa de um homem forte como você para me confortar." Milo bloqueou o usuário antes de publicar um artigo com seus dados pessoais. Ele contou que Thomas trabalhava em uma escola para crianças autistas e contatou seus empregadores para comentar. Até seus leitores se posicionaram contra ele. Isso não é uma posição corajosa contra os trolls do Twitter. Você entrou em uma briga com pessoas, e claro que se recusou a mostrar as coisas horríveis que disse, e agora está abusando do seu acesso jornalístico para se vingar. É infantil. É bobo. Não é jornalismo. É patético. Embora o coronel tenha conseguido colocar Milo na lista de 2012 da Wired, eles notam que provavelmente não seria sustentável. 2 meses depois, vários escritores processaram sua empresa por salários não pagos. Eles alegaram uma dívida de mais de 10 mil libras. Eles também abordaram com a imprensa outras questões internas. Milo queria que eu trabalhasse 7 dias por semana, o dia todo, e quando recusei, ele ficou muito agitado e começou a me xingar. Ele respondeu intimidando qualquer um que suspeitasse estar falando. "Você não apenas torpedeou suas chances de ter uma carreira no jornalismo em Londres, mas também está perdendo rapidamente a minha simpatia." O coronel encerrou em 2013, após uma ordem do Tribunal Superior para pagar a quantia de 16.853 libras. Reabriu um ano depois de ele quitar a dívida. Foi então que ele foi adquirido pelo Daily Dot, com Milo renunciando ao cargo de editor-chefe. Nesse ponto, Milo não era mais do que um pequeno nome no mundo dos editoriais britânicos, mas isso logo mudaria. Foi por volta dessa época que Stephen Bannon recrutou o provocador para o Breitbart, o que o levaria a se tornar um nome familiar online, justamente no auge de alguns dos maiores movimentos políticos da história online. Steve Bannon trabalhou na campanha de Trump de 2016, antes de se tornar o estrategista-chefe da Casa Branca. Isso se deveu em grande parte a Yiannopoulos, que apareceu pela primeira vez no site em abril de 2014. Milo começou com tudo nessa posição, mirando o feminismo, o Islã e a justiça social. Ele escreveu manchetes como "O controle de natalidade torna as mulheres pouco atraentes e loucas." Por muito tempo, esse vitríolo também mirou nos jogadores, a quem ele chamou de "arranhadores pungentes de testículos de machos beta." Ele argumentou que os videogames eram perigosos e estavam ligados à violência no mundo real. Isso incluiu negar que o assassino em série Elliot Rodger era misógino. Rodger era um nerd excêntrico que confundia fantasia de videogame com realidade. Não há um sentido significativo em que ele era um misógino. Para aqueles que não sabem, Rodger é notório por suas diatribes sobre mulheres em seu manifesto, gerando grande parte do movimento incel moderno. Independentemente, o Sr. Yiannopoulos elaborou sobre esse pensamento em um artigo sobre estupro virtual. Não há dúvidas de que os videogames violentos desempenham um papel nas ações de alguns malucos, como Elliot Killer Virgin Rodger. Rodger não matou porque os videogames o tornaram violento, mas os jogos ajudaram a moldar suas fantasias violentas. Eles forneceram uma estrutura através da qual sua sede de sangue online se transformou em massacre no mundo real. Quanto a se um videogame pode torná-lo mais propenso a sair e cometer um estupro, a pesquisa diz que provavelmente não. Você provavelmente faria isso de qualquer jeito. Não entendo homens adultos desperdiçando suas vidas com jogos de computador.
Sua perspectiva mudaria quase imediatamente em 180 graus depois que uma única hashtag apareceu na internet. Hashtag Gamergates foi uma campanha que, dependendo do ponto de vista, visava assediar mulheres no mundo dos jogos ou abordar a ética no jornalismo de videogames. Foi provocado por um caso entre a desenvolvedora Zoe Quinn e 5 caras da indústria. A reação se intensificou quando sites importantes censuraram qualquer discussão sobre o escândalo. As gananciosas, promíscuas e feministas intimidadoras estão despedaçando a indústria de videogames. É fácil zombar dos jogadores de videogame como nerds solitários em cuecas amareladas. De fato, eu mesmo fiz isso em colunas anteriores. Mas quanto mais você aprende sobre o último escândalo na indústria de jogos, mais você começa a simpatizar com o estereótipo masculino frustrado. Isso trouxe uma quantidade impressionante de tráfego, o que levou a uma reação contra a associação do movimento com o Breitbart. Milo respondeu com uma carta aberta aos jogadores. Ele pediu que mantivessem uma mente aberta politicamente na luta contra um inimigo comum e o receberam de braços abertos. As opções eram escassas, mas ele parecia confiável. Milo se adaptou rápido, estreando ao vivo jogando videogame pela primeira vez. Eles se reuniram atrás dele enquanto ele cobria alvos como Randy Harper e Anita Sarkeesian. Ele participou de revelações importantes como a do Games Journals Pro. Este requer contexto, tenha paciência comigo. Após a criação da hashtag Gamergate, vários artigos foram publicados afirmando que os gamers estavam mortos. A unanimidade alimentou suspeitas de conluio. Foi quando o Breitbart revelou a existência de um grupo chamado Games Journals Pro. Milo vazou todos os 150 participantes, bem como inúmeras conversas e e-mails. Apesar de usado para provar corrupção, vale esclarecer que nem sempre agiam como uma unidade coesa. Isso não impediu que Breitbart fosse consolidado como um aliado da causa. Milo continuou lutando no Twitter com oponentes como o então jornalista de jogos Ian Miles Chong. Ele passou um dia inteiro uma vez chamando Ian de nazista. Isso resultou na suspensão temporária da sua conta. Porém, o mais notável foi sua cobertura da crítica de Gamergate Sarah Nyberg. Escavações revelaram um tesouro de registros de chat perturbadores. Sarah pode ser vista fantasiando sobre pré-adolescentes, incluindo sua própria prima de 8 anos. Milo publicou uma longa exposição sobre as acusações que recebeu mais de 1000 comentários. Isso a levou a publicar um artigo alegando que ela era uma adolescente provocadora. Sarah afirmou que os registros foram tirados de contexto, mas depois se recusou a abordar detalhes específicos, admitindo não ter interesse em defendê-los. Apesar da resposta insatisfatória, não importava, pois a maioria de seus apoiadores estava disposta a ignorar o problema e prosseguir, especialmente por desprezarem a maioria de seus críticos. Houve muitas idas e vindas como essa, com graus variados de legitimidade. Milo se tornou um rosto do movimento ao iniciar um podcast e debater o assunto na National Public Radio. Ele foi retratado ao lado de nomes como Christina Hoff Sommers, Adam Baldwin e o aristocrata da internet. Ele até fez trabalho de dublagem no conteúdo para download para o jogo Apostle 2. Seu envolvimento na guerra cultural dos jogos rendeu frutos, com o Breitbart colocando-o no comando da nova seção de tecnologia. Até então, ele estava começando a sair com seus novos amigos e público pessoalmente. Ok, então estou fazendo uma transmissão muito bêbado com alguns e então Milo Yiannopoulos. Como vai? Tá indo muito bem. Você me conduziu de um lado para o outro. É inteligente. Eu não tinha ideia. Você gosta de todas as maneiras, não tente mentir. Naquele maio, Milo organizou um encontro oficial do Gamergate com Christina Hoff Sommers, interrompido pela polícia por ameaças violentas no Twitter. Isso se repetiu em agosto, quando eles falaram para a Sociedade de Jornalistas Profissionais. A organização promoveu um evento sobre o movimento #Society of Professional Journalists Airplay. Após 6 ameaças de bombas seguidas, foram obrigados a evacuar o local. As interrupções foram úteis como exemplos tangíveis da necessidade de liberdade de expressão, bem como até onde seus oponentes estavam dispostos a ir. Milo afirmou que escreveria um livro sobre Gamergate, mas isso não aconteceu. O movimento perdeu tração até o final de 2015. O provocador da internet estava em ascensão, agora com mais de 130 mil seguidores no Twitter. Ele apareceu no Joe Rogan para contar uma história bastante questionável. Não posso ser indiscreto sobre pessoas específicas. Eu acredito que você deve evitar ser direto sobre os fatos. Sim, perigoso, mas eu posso te contar a verdade sem comprometer ninguém.
Ok, alguns dos garotos lá eram muito jovens. Estatura, como eu disse, e havia alguns garotos muito jovens por lá naquela época. Havia muitas drogas e muitos twinks. Muitos twinks usando drogas e tendo relações sexuais inseguras com homens mais velhos. E alguns desses garotos eram muito jovens, desesperados por um emprego, sabe? Enquanto isso passava em grande parte despercebido, a exposição teve suas desvantagens. Em janeiro de 2016, ele foi desverificado no Twitter. A razão exata nunca foi dada, embora possa ter sido por incitar assédio. A decisão levou os fãs a começar uma hashtag e até mesmo a pedir à Casa Branca sua reversão. Há uma tendência clara. Meu selo de verificação foi retirado por fazer piadas sobre o grupo errado. Comentaristas e jornalistas conservadores estão sendo punidos, suspensos e tendo tweets deletados pelo Twitter. O Facebook está removendo críticas à imigração na Europa. No final de 2015, os jornalistas britânicos do Breitbart prometeram uma guerra total contra a justiça social. Isso se materializou como sua turnê perigosa, na qual ele visitou faculdades em toda a Europa e nos Estados Unidos. A premissa provocou protestos generalizados de estudantes, com muitos cancelados antes do início. O puro ultraje proporcionou manchete após manchete de insanidade. Foi uma estratégia muito bem sucedida catapultando Milo para o mainstream. Um de seus eventos com Summers e Steven Crowder gerou o meme Trigglypuff. É tudo um fascinante registro da época. Milo enfatizou sua judaicidade para rebater acusações de antissemitismo. Ele também tinha uma defesa bizarra para o racismo. Essas pessoas não têm argumentos, elas apenas gritam racista e chamam o cara gay aqui, que tem um fetiche por caras negros de racista homofóbico. Yiannopoulos, o queridinho da mídia, tinha provocações como parte de sua marca. Ele reapareceu no Joe Rogan em julho e lançou a linha de mercadorias Swag by Milo, com designs como privilégio branco, pare de ser pobre e pare de ser gordo. O último foi criticado após fotografar e zombar de um homem se exercitando na academia no Twitter. Lembro-me claramente deste tweet sendo publicado e questionando o propósito de zombar de alguém que buscava se autoaperfeiçoar. Milo defendeu que pessoas obesas deveriam se exercitar em casa até emagrecerem antes de irem à academia, pois ele não queria vê-las ali. Neste ponto, você teve que questionar se ele realmente acreditava em algo ou estava apenas sendo ultrajante por ser ultrajante. Em 2016, houve muita polêmica em torno do reboot de Ghostbusters, com um elenco totalmente feminino. Milo entrou em uma briga com uma de suas principais atrizes, Leslie Jones. Ele disse: "Você sabe que pode parar de interpretar essa terrível caricatura negra dos anos 80 agora, certo?" As filmagens acabaram. Ela denunciou a conta dele antes de deixar o Twitter. A indignação resultante levou à suspensão permanente de Milo. Sua audiência mobilizou-se e tornou a hashtag FreeMilo tendência, porém sem sucesso. Muitos youtubers tentaram defender seus comentários por conta própria, com variados graus de sucesso. Ele insinuou que ela era um homem, mas... Ela parece uma... Homem. Ela parece... Isso não é racista, ela é feia. Ela é apenas feia, isso não é racista. Primeiramente, ela parece com... Desnecessário dizer que essas defesas envelheceram muito mal. Milo estava tão fora de controle neste ponto que estava enviando tweets falsificados alegando que eram de Leslie Jones quando não eram. Se alguém do outro lado do corredor fizesse isso, pediriam suas cabeças numa bandeja. Mas porque era o Milo, isso era apenas uma trollagem, mano. Também em 2016, Milo lançou uma bolsa de estudos para homens brancos pobres chamada Bolsa Privilégio. Eles arrecadaram mais de $100 mil em fundos. Mas após 7 meses ainda não havia sido distribuído. Ele afirmou que ainda estava em sua conta bancária e eles planejavam doá-lo em 2017. Em março, Milo revelou os 10 primeiros vencedores. Cada um recebeu $2.500, o único valor já distribuído antes de ele fechar a caridade no ano seguinte. Agora, eu não sou matemático, mas $25 mil é bem menos que $100 mil. Um mês depois, Milo recebeu uma grande oportunidade, um contrato de livro de $250 mil da Simon Schuster. Com aparições regulares na televisão e constantes clipes virais, não havia como diminuir seu ímpeto. Fevereiro de 2017 começou com protestos violentos após sua presença na UC Berkeley. Estima-se que o tumulto tenha causado danos de $100 mil, além da prisão de 11 pessoas. Trump ameaçou o financiamento federal deles. Milo estava no auge, sendo entrevistado por Bill Maher em 17 de fevereiro. Se você faltar ao debate, sairá perdendo.
Certo. E se você não... E também pare de morder a isca. Liberais, o fato de que todos eles se assustaram não foi patético. Impeach britânico. Não parecia que o comentarista político da era da internet poderia ser parado. Mas então, 2 dias depois, o batalhão Reagan postou um clipe que acabaria destruindo sua carreira. Não. Você está entendendo errado o que significa pedofilia. Pedofilia não é uma atração sexual por alguém de 13 anos que é sexualmente maduro. Pedofilia é atração por crianças que ainda não atingiram a puberdade. Você está defendendo relacionamentos entre gerações aqui, podemos ser honestos sobre isso? Sim, eu não me importo em dizer, eu não me importo em admitir isso. O vídeo originou-se do podcast Drunken Peasants no verão de 2016, conduzido pelo Amazing Atheist. Uma recompensa de $250 mil foi oferecida por conservadores para derrubá-lo, pois não aprovavam a direção que ele estava levando o lado deles do espectro político, sendo este o resultado final de seus esforços. Milo foi imediatamente descartado por seus comentários sobre pedofilia, com ampla cobertura da mídia. Ele foi renegado praticamente por todos, desde jornalistas da Cable News Network até Bill Maher, que assumiu o crédito por sua queda. Sarah Nyberg até se adiantou para dar uma volta da vitória. Ele foi desconvidado do Conservative Political Action Conference e seu contrato do livro Dangerous foi cancelado posteriormente. Isso fez Milo postar um vídeo sobre a controvérsia, explicando que foi vítima de abuso. Acho que meu histórico fala por si só, e as partes que foram editadas dos vídeos que você viu mostram, por exemplo, eu dizendo que concordo com a idade atual de consentimento, que eu apoio. Acho que eu apoio a idade atual de consentimento, que é aproximadamente correta. Mesmo assim, não foi o bastante, pois alguns funcionários da Breitbart ameaçaram demitir-se caso ele não fosse afastado, o que levou à sua renúncia. Ele permaneceria nos Estados Unidos da América com a nova empresa de mídia, e apesar de não ter desaparecido totalmente, reduziu sua presença após o escândalo. Houve breves conversas com outro editor, mas esse acordo de livro também não deu certo. Então, no 4 de julho, ele lançou de forma independente o aguardado Dangerous. O livro logo se tornou um best-seller do New York Times. Ele atraiu muita publicidade com sua antipatia por Barnes Noble, bem como reclamações sobre seus anúncios públicos no metrô. Se isso não fosse o suficiente, Milo entrou com um processo de 10 milhões contra Simon Schuster. Ele acusou a editora de violar seu contrato de má-fé. Como esperado, eles rotularam seu processo como infundado e motivado por publicidade. Naquele janeiro, o advogado de Milo se retirou, citando um rompimento na relação. Isso ocorreu pouco depois de as notas do editor de seu livro terem vazado. Vamos omitir as analogias com fezes neste capítulo. Todo este parágrafo está apenas repetindo notícias falsas. Não havia sangue, não havia sêmen e não havia satanismo. Excluir. Milo começou a se representar e retirou o caso completamente 2 meses depois. Arquivado sem custos ou taxas para as partes. Simon e Schuster mantiveram sua decisão. Enquanto isso, Milo se casou com seu namorado John no Havaí. Isso proporcionou um raro vislumbre de sua vida pessoal que ele geralmente ocultava. O que muitas pessoas se perguntavam, no entanto, era como exatamente ele ainda estava conseguindo seu dinheiro. Em julho de 2017 foi revelado que um grande motivo pelo qual ele ficou famoso tão rapidamente foi o financiamento do bilionário Robert Mercer do fundo de hedge. A família Mercer tinha investimentos na Breitbart, Cambridge Analytica e Donald Trump. Eles seguiram oferecendo a Milo suporte financeiro e jurídico para o seu visto. A suposta distância da Breitbart após sua queda em desgraça também foi questionada. Com a ajuda do editor-chefe, ele criou a Milo Incorporated. O BuzzFeed obteve documentos internos revelando que isso foi apenas o começo. Veja, naquela época era importante para Milo ter uma separação pública de racistas explícitos. Ele fez questão de obter retratações da imprensa sobre alegações de que ele era alt-right. O BuzzFeed publicou e-mails mostrando que ele consultou e colaborou com supremacistas brancos declarados. Ele também foi filmado cantando para uma multidão de saudações nazistas, com a audiência incluindo Richard Spencer. Eles puxaram as cortinas, alegando até que ele pagou a alguém $100 mil para escrever seu livro anonimamente. O artigo também examinou seu passado no Breitbart. Milo frequentemente era encarregado de cobrir as histórias encaminhadas pelos Mercers. Ele conheceu Robert em seu iate de 200 pés em 2016. A empresa de segurança privada da família protegia-o em eventos ao vivo.
Isso explicou por que eles investiram na Milo Incorporated logo após sua demissão. A confirmação levou alguns ex-associados a alertar sobre ele publicamente. Eu não sei o que vai quebrar os Mercers. Posso garantir que o dinheiro não está sendo usado de forma eficiente. Não está sendo usado de forma responsável. É basicamente dinheiro de festa. Semanas depois, Robert Mercer se afastou de seu fundo de hedge. Ele vendeu sua parte no Breitbart para as filhas, observando que nem sempre concordava com as visões de Bannon. Ele destacou Milo por causar dor e divisão que minaram o discurso aberto e produtivo que ele esperava facilitar. Isso foi um golpe massivo e devastador para o provocador. Ele foi obrigado a demitir toda a equipe em abril de 2018. Houve um vislumbre de esperança com o interesse do criptobilionário Matthew Mellon, mas ele logo morreu de overdose. No entanto, Milo então lançou seu próprio site, Dangerous.com, que eu só posso imaginar que custou uma pequena fortuna para comprar o domínio. Ele contratou uma equipe de estrelas composta por Laura Loomer e o ex-crítico Ian Miles Chong, atribuindo a este último sua própria seção do site chamada Incel Corner. O ano terminou com os documentos indicando que ele estava com uma dívida de 2 milhões. O valor incluía 1.600.000 para sua própria empresa, 400.000 para os Mercers, 150.000 para seus ex-advogados, 75.000 para seu ex-escritor fantasma e 20.000 para a marca de joias de luxo Cartier. Milo respondeu admitindo arrogantemente que era verdade. 2 anos sendo excluído de plataformas, banido, colocado na lista negra e censurado porque sou o guerreiro cultural mais eficaz e talentoso da minha geração cobraram seu preço. Valeu a pena. Naquele março, ele daria uma palestra no Arizona. Cancelado no dia anterior por ameaças de morte críveis. A polícia nos proibiu de prosseguir com este evento. Não temos recurso quando a polícia faz uma decisão desse tipo. Isso foi uma mentira descarada. A aplicação da lei negou ter conhecimento prévio das supostas ameaças, só tomando ciência do evento posteriormente. Milo continuou tentando fazer manchetes, invadindo um escritório do Google Fiber com Alex Jones. É para lá que vão todos os meus dados? É aqui que todos os youtubers conservadores vêm para morrer. Eles os jogam em um lago de fogo. Jogam eles bem aqui. Naquele junho, foi anunciado que ele se juntaria ao Partido da Independência do Reino Unido ao lado de Sargon de Akkad, Conde Dankula e Paul Joseph Watson. Foi um esforço desastroso, com o partido sofrendo perdas avassaladoras. Milo piorou a situação, sendo banido do PayPal por enviar $14,88 para um jornalista judeu. Lutando com sua relevância em declínio, ele estava na programação daquele ano do Politicon, mas foi removido após protestos públicos. Houve pouca ou nenhuma reação negativa, levando-o a fazer uma longa postagem reclamando da falta de indignação. Raramente meus eventos acontecem. Toda vez me custa dezenas ou centenas de milhares de dólares. E quando sou excluído de conferências, quase ninguém faz barulho sobre isso. Nem meus colegas de mídia conservadora, e nem mesmo, em muitos casos, meus caras. Quando foi a última vez que muitos de vocês protestaram nas ruas pelo tratamento que me foi dado? Minha conta de segurança anual chega a centenas de milhares de dólares apenas para que meu marido e eu não sejamos mortos ao sair para comer sushi. Lutei amargamente e incansavelmente pela liberdade em um país ao qual nem mesmo pertenço. Não para o meu benefício, mas para o seu. Fui traído e abandonado por todos que um dia se chamaram de meus amigos. Fui um fator significativo na eleição de Donald Trump. Pelo qual não recebi nenhum crédito. Após a publicização de sua dívida, Milo ficou cada vez mais hostil. Em outubro, explosivos que falharam foram enviados pelo correio para importantes autoridades democratas. Ele lamentou que eles não tenham explodido, o que fez o Instagram deletar sua postagem. Em 2019, ele leiloava seus pertences, pois sua situação financeira não melhorava. Ele tentou fazer uma turnê na Austrália novamente, mas foi banido de todo o continente. Esse período de seca pareceu terminar com um convite para o serviço de streaming de Gavin McInnes, Censor TV. Milo foi contratado no início e apresentou um programa na plataforma por anos. Apesar disso, ele escreveu outro post sobre ser desplataformado. Todos estão parados no Telegram. Isso é o que vai matar a plataforma. Todos nós estamos perdendo o interesse nisso.
20 mil seguidores microscópicos não vão me sustentar. Não é um bom uso do meu tempo estar aqui, conversando com as mesmas 100 pessoas que não compram livros, ingressos ou fazem doações. As visualizações nas minhas publicações caíram para 2 ou 3 mil no total. O canal continua sendo silenciado. Estou perto de desistir. Perdi 4 milhões de seguidores no último banimento em massa. Em 13 de outubro, Milo vendeu Dangerous.com por um valor não revelado. Encerrou-se totalmente 4 dias depois. É seguro dizer que o conservador britânico gay atingiu o fundo do poço. Sem nada a perder, Milo revidou divulgando sujeira sobre muitos de seus ex-associados. A primeira foi Jennifer Arcuri, uma empreendedora de tecnologia americana. Myler revelou que ela teve um caso de anos com o primeiro-ministro Boris Johnson, enquanto ele ainda era prefeito. Isso foi preocupante, dado que sua empresa recebeu 100 mil libras de dinheiro público. A história chamou a atenção do país, levando a uma investigação policial por má conduta criminal. Apesar do relacionamento, o caso foi arquivado devido à falta de provas. Semanas depois, Myler retaliou contra seu amigo neonazista Richard Spencer por denunciar a chamada direita dissidente. Houve brigas internas sobre a ascensão de Nick Fuentes e seu movimento America First. Isso levou Milo a divulgar um áudio de Spencer fazendo um discurso racista. Voltarei aqui todo fim de semana, se preciso for. Tipo, isso nunca acaba. Eu ganho, eles perdem, maldito. É assim que o mundo maldito funciona. A gravação, embora não surpreendente, foi devastadora para a imagem bem elaborada de Spencer. O clipe viralizou e foi amplamente noticiado. Milo fortaleceu os laços com Fuentes, configurando seu site e realizando a primeira entrevista ao vivo em estúdio do Groyper. Ele fez aparições no InfoWars e foi expulso da sentença de Roger Stone por adormecer. Essas novas alianças levantaram suspeitas de que havia um esforço ativo para reabilitar sua imagem. Isso piorou após examinar o contexto mais amplo dele divulgando o discurso furioso de Richard Spencer. O que precisa ser entendido é que a gravação ocorreu pouco depois da infame manifestação Unite the Right em Charlottesville, Virgínia. O áudio capturou a primeira reação de Spencer à morte de um contraprotestante. Isso o tornou altamente benéfico para Scienceverse. Kessler, um processo civil contra os organizadores, promotores e participantes do comício. O autor intimou Milo para todos os documentos relacionados a Charlottesville e Richard Spencer. Suas comunicações foram descritas em uma moção de 25 de junho de 2020. Quando eles entraram em contato com ele pela primeira vez, ele afirmou que ficaria encantado em fornecer tudo que estava em seu cofre. O cofre era um disco rígido externo que ele já havia exibido publicamente antes. Isso tem nada? Com todo mundo que você já ouviu falar. Vídeo, fotos, e-mails, áudio, mensagens de texto, chamadas telefônicas, tudo o que você realmente gostaria de saber sobre todas as figuras públicas que já encontrei. A maioria das conversas que tive com as pessoas foram sem consentimento mútuo. Gravado, arquivado. Eu tenho massa em todo mundo. E agora estou em uma posição na minha carreira onde estou perfeitamente feliz em começar a largar tudo. Então, eu tenho muita marca sobre Richard Spencer e todos os outros. E talvez haja um motivo para se inscrever no Telegram, afinal de contas. Então fique de olho neste espaço. No entanto, ele mudou de ideia, negando posteriormente ter algo relevante à intimação. Muitas dúvidas persistem sobre o interesse exclusivo do Federal Bureau of Investigation em obtê-los. Encontrarei meus contatos no Bureau pessoalmente na próxima semana. Depois disso, estarei mais apto a responder você. Como tenho certeza de que você entenderá, fui obrigado a priorizar a aplicação da lei federal sobre a sua ação civil. Foi bizarro, pois ele continuou vazando vídeos publicamente. Em 29 de julho, Milo testemunhou em uma audiência relacionada a Cines Versus. Kessler, ele afirmou ter publicado o áudio em até 48 horas após o recebimento. Apesar da desculpa ter funcionado para o cofre, provaram que ele havia mentido em declarações prévias. Ele foi ordenado a entregar todas as comunicações que teve com os réus. Milo também confirmou o encontro com o Federal Bureau of Investigation, o que gerou rumores de que ele era um informante federal. E isso fez alguns Groypers se voltarem contra Fuentes devido à associação. Nick o defendeu afirmando que ele era muito útil nos bastidores. Milo continuou em sua fúria, chamando o ex-jornalista do BuzzFeed, que se tornou streamer de direita na vida real, Baked Alaska, de viciado em drogas sem nenhuma convicção política. Ele chorou e implorou quando eu o demiti do Breitbart, mas foi a melhor decisão que já tomei. Ele também ameaçou sacrificar o cachorro de um lobista de DC.
É tão difícil encontrar alguém em Washington DC disposto a matar um cachorro. Não importa quanto dinheiro você lhes ofereça. Pergunte a ele se ele quer o cachorro do amigo pregado na porta da frente ou se prefere uma guerra de palavras online. Ele então se declara o comentarista político mais talentoso de sua geração. No início de 2021, Milo recebeu uma visita do Federal Bureau of Investigation em sua porta. Eu não vou para DC. Seja lá quais operações eles estão executando para Fadaxin com patriotas, é massivo e eles não estão brincando. Cuide de todos. Esta foi uma postagem no dia 5 de janeiro, um dia antes dos distúrbios no Capitólio. Isso implica que os federais o alertaram para não aparecer no dia 6 de janeiro. Henrique Terrio, presidente dos Proud Boys, negou as próprias acusações ao ser desmascarado como informante. Que cobra? Eu mantenho registros e documentos sobre todos por um motivo. Vingança pessoal mesquinha. Não para colocá-los em apuros com a lei, eu acerto minhas contas pessoalmente. No dia 16 de fevereiro, Milo tentou se banir do site Outtech Parlor. Ele postou incessantemente antes de ameaçar vazar o número de telefone do Ben Shapiro. Isso levou os administradores a confiscar sua conta, alterar a senha e definir como privada. Entendo que ouvir sobre todas essas brigas deve ser cansativo. Então, a última troca de farpas que abordarei nesta sessão foi seu confronto com Lauren Southern. Eles se destacaram por volta da mesma época, colaborando desde 2015. Isso mudou após ela anunciar sua aposentadoria do ativismo anti-imigrante em 2019 e se casar com um agente federal. Uma semana depois, Milo a criticou em um artigo para o seu site. O texto aborda um casal gay que produziu seus próprios documentários. Eles foram acusados de roubo e colaboração com o inimigo. Milo insinuou que Lauren estava envolvida. Ex-colegas dizem que sua chefe, Lauren Southern, sabia de tudo o que eles estavam fazendo e os encorajava. Isso foi considerado fato e tornou-se citado como o real motivo de sua aposentadoria, com rumores de que ela era uma espiã da Antifa. Milo a atacou de novo em 2020 após ela demonstrar interesse num novo documentário. Se eu pudesse dizer uma coisa para Lauren Southern, seria: você é uma mãe. Você tem um bebê. Você ganhou na loteria da vida. Então foque na sua família. Você não precisa se arrastar pela internet em busca da atenção barata de homens cujos olhares lascivos nunca irão realmente confortá-la. Sem ofensas, mas você não é um grande teórico ou orador. O mundo não sente sua falta. Viva com dignidade. Viva offline. Lauren não respondeu até 2022 em um vídeo de várias horas refletindo sobre sua carreira política. O vídeo discute tanto a sua ausência quanto a sua experiência com outras figuras de alto perfil. Lauren explicou que costumava admirar Milo e ficou deslumbrada por ele em 2015. Eles se encontraram em Los Angeles e beberam com Alan Abukari, seu amigo. Alan conheceu Milo durante o Gamergate e escreveu com ele no Breitbart. Posteriormente, ele foi revelado como o escritor fantasma do livro Dangerous. Lauren e Alan se entenderam e namoraram por pouco tempo. Apesar de terem resolvido o assunto, eles terminaram mal. Isso é crucial, pois, anos depois, Milo a contatou na intenção de chantageá-la. Eu atendo e o homem está simplesmente frenético. Ele está falando sobre Alan Bokhari de todas as pessoas novamente, dizendo: Lauren, isso é terrível. Alan se juntou à esquerda. Ele trabalha para a Antifa. Ele está tentando vazar todos os meus documentos. Ele está tentando arruinar minha vida. Ele vai vazar tudo para a mídia de extrema esquerda. Ele tenta derrubar o movimento conservador e preciso de sua ajuda. Eu sei que ele disse coisas horríveis para você ou seu câmera. Qualquer chantagem que você tenha vai me ajudar agora. Lauren o levou a sério, só para descobrir anos depois que a história era totalmente inventada. Vou ter que te trazer para frente um pouco daqui, porque não foi até anos depois que descobri que tudo que Milo disse naquela ligação para mim sobre Alan Bokhari era completamente falso. Totalmente falso, inventado do nada. Lauren também reabriu o escândalo do Privilege Grant de 2016. Milo contratou Margaret McLennan para gerenciar o programa. Quando questionado sobre o dinheiro, ele a acusou de tentar destruir sua vida, jogando-a para debaixo do ônibus. Margaret apresentou recibos comprovando que tudo foi transferido para a conta de Milo. Era apenas uma questão de tempo até que ele usasse as mesmas táticas contra Lauren. Ele citou um ex-amigo não identificado que afirma: confia em mim, ela sabia de tudo. Por que você acha que ela está desistindo do jornalismo? Quem se aposenta aos 26 anos?
A aposentadoria dela não é sobre ter bebês. É sobre desviar de balas. Este ex-amigo é quase certamente Milo Yiannopoulos, o que torna a situação ainda mais insidiosa. Milo sabia que eu estava desistindo por causa da minha família e do meu visto, e que eu não poderia responder. Ele fez comentários doentios para distorcer o que realmente aconteceu, sabendo que se safaria. Apesar do vídeo ter tido muitas visualizações, o chamado de Milo foi ofuscado por outros aspectos da história, não afetando sua reputação. Após queimar a maioria de suas pontes, os ativistas políticos buscavam um novo ângulo para retornar aos holofotes. Embora Milo fosse gay, ele sempre condenou sua sexualidade como pecaminosa. Todo mundo gostaria de ser curado, inclusive eu. Claro que eu quero ser curado. Eu rezei para que a homossexualidade sumisse por vários motivos. A maioria das pessoas gays, se fossem honestas, sabe, mutatis mutandis, provavelmente escolheriam não ter nascido homossexuais. Eu adoraria experimentar algumas dessas terapias. Em 2019, Milo foi nomeado o Grande Marechal da Parada do Orgulho Hétero de Boston, o que ele tentou capitalizar com um livro chamado Como Ser Hétero. Porém, esses comentários só foram levados a sério em 2021. Isso porque Milo começou a se identificar como uma pessoa ex-gay e a contar o número de dias que ele passou sem sodomia, sendo o dia exato que ele parou supostamente 20 de janeiro de 2021. Ele explicou à LifeSite News a decisão de rebaixar seu marido a colega de quarto. Eu só me inclinei fortemente para isso em público porque deixava os liberais loucos ao ver um homem gay bonito, carismático e inteligente celebrando sem direito os princípios conservadores. Isso não quer dizer que eu não me joguei entusiasticamente em todo tipo de degeneração na minha vida privada. Gostaria dizer que tudo foi uma atuação e que eu fui honesto todo esse tempo, mas nem eu tenho esse tipo de comprometimento com a arte performática. Fale sobre a atuação método. Ele elogiou a terapia de conversão, esperando reabilitá-la na próxima década. Logo, ele anunciou planos para abrir seu próprio centro na Flórida. Curiosamente, para provar que era heterossexual, Milo começou a se vestir como um caminhoneiro metrosexual. Ele jogou seu anel de noivado de $150 mil no oceano, chamando-o de Pedra de Sodomia. Pelo visto, deixaram de morar juntos após o ocorrido. Milo foi filmado recebendo o sacramento da confirmação e foi entrevistado no Church Militant. Explique melhor o que você quis dizer, pois falamos sobre isso no jantar outro dia. Quero dizer, este é um país não apenas onde existem mulheres esquerdistas bem-intencionadas no parlamento que entram com um pequeno broche. Isto é homossexualidade agressiva, estratégica e implacável, e você é forçado a pressionar o nariz bem contra o vidro. Ele também foi visto vendendo estátuas da Virgem Maria para seu público. Seu canal no YouTube foi banido naquele agosto, o que não o impediu de falar na Penn State. Ele defendeu que os estudantes rezassem para deixar de serem gays, e referenciou a terapia de eletrochoque como o caminho para entrar no céu. Isso ainda não foi suficiente para muitos, com o 12º bispo de Cleveland se distanciando após a emergência de clipes passados. Em outubro de 2022, Milo lançou o site oficial para sua instalação de conversão, chamada Centro Milo. Ele afirmou aceitar pacientes na primavera de 2023, mas seu status é incerto. A conta do Twitter está vazia, além de retweets do seu contador pessoal de sodomia. No momento da escrita, ele está em uma sequência de 1.227 dias. Não posso dizer com certeza porque exatamente ele fez tudo isso além do troll, mas eu tenho uma teoria. Com um casamento em crise e sem dinheiro, imagino que Milo viu os cristãos como o próximo grupo para financiar seu estilo de vida. Então encontrou um novo bilionário religioso que lhe daria fundos para construir um centro de conversão gay, pagando-lhe um salário considerável. Mas isso é apenas uma teoria gay. Em 6 de junho, Milo revelou que estagiava para os Estados Unidos da América, a congressista Marjorie Taylor Greene. A notícia tornou seu nome uma tendência, com a maioria surpresa por ele ter reconstruído sua carreira. Milo ajudou a orquestrar sua aparição no AFPAC III e afirmou ter sido persuadido a sair da aposentadoria. A oportunidade gerou novas conexões, que alguns dizem que ele usou para sabotagem. Laura Loomer acusou Milo de formar publicamente coalizões com a esquerda para mantê-la fora do Congresso. É uma vergonha termos pessoas egoístas do nosso lado dispostas a trabalhar com a esquerda radical para sabotar candidatos que colocam a América em primeiro lugar. Em novembro, o artista Kanye West anunciou sua candidatura para a eleição de 2024.
O vídeo original feito por paparazzi mostra ele saindo com Yiannopoulos, com Ye, o chamando de seu gerente de campanha. Se isso já não fosse chocante o suficiente, o rapper também iria recrutar Fuentes para sua campanha presidencial. A história conta que, após seu tweet declarando um death com 3, Ye foi contatado por figuras canceladas como Alex Jones. O produtor de Alex Jones disse que Milo queria me contatar e aqui estamos. Então foi assim que vocês entraram? Contato? Sim, originalmente. E então eu sugeri que trouxéssemos o Nicholas como o enorme reforço intelectual que ele é. Ele é o comentarista político mais extraordinariamente brilhante de sua geração. Eles foram convidados para a casa de Donald Trump em Mar-a-Lago, resultando em muitos veículos de comunicação criticando-o por se encontrar com um negador do Holocausto. Trump afirmou desconhecer Fuentes e nunca ter ouvido falar dele antes. Milo afirmou mais tarde que o encontro foi uma armadilha deliberada para tornar a vida do ex-presidente miserável. Fuentes contradisse isso chamando de notícias falsas. Até então, Ye24 estava a todo vapor, compartilhando vídeos promocionais dele com Milo e Sneako. Kanye e sua equipe de campanha voaram para uma entrevista com Tim Pool. Mas quem são eles, então? Não podemos dizer quem são eles. Podemos? São eles, não é? Ao refletir sobre isso, considere o que você quer dizer em relação a 2018. Não é o que eu quero dizer, tipo, ok, então você está saindo? Você tem medo da imprensa? Fuentes apareceu no InfoWars com Alex Jones e Ali Alexander, um associado do America First e organizador do Stop the Steal, no 1º de dezembro. Eles receberam permissão para tweetar ao vivo do telefone de Fuentes. Devido às opiniões polêmicas de West, ele foi suspenso do Twitter. Até Marjorie Taylor Greene denunciou Fuentes, afirmando que ele não tinha lugar no Partido Republicano. Isso levou-o a retaliar, alegando que ela implorou a Milo por uma reunião com Ye. Há uma semana, Milo disse que Marjorie estava lhe enviando mensagens. Ela quer vir ao escritório Ye24 e visitar. E no fundo da minha cabeça, eu disse, sabe de uma coisa? Eu disse, ó, ela é a mais sedenta como você gosta dela e previsivelmente, você sabe quando estava legal, ela estava nisso. Quando estava legal, ela ia correr para LA para chegar ao escritório para parecer legal e chamar atenção. E então, quando a pressão ficou muito alta, então ela fugiu de volta. Yiannopoulos estava ausente do InfoWars, levantando suspeitas em círculos de extrema-direita de que ele poderia ter tentado uma jogada de poder. Isso não foi ajudado por Loomer liberando antigas mensagens de Milo criticando Kanye. Kanye é gay. Não me faça continuar dizendo isso. Muitos rappers, especialmente os mais novos, são homossexuais. Kanye é uma figura bastante patética agora. Kanye pelo menos gosta de homens brancos. Em 4 de dezembro surgiram relatos de que Milo estava fora da campanha. E aí chegamos à conclusão mútua de que eu deveria me afastar de sua equipe política. Continuarei orando por Ye e seus empreendimentos. Milo afirmou que foi uma decisão mútua, mas aludiu a preocupações com uma possível nova contratação. Não me sinto nem um pouco atraído por vantagens em jatos particulares. Talvez os outros estejam. Isso sugeria um desentendimento, embora ele não tenha entrado em detalhes. Ele tentou cobrar de Kanye mais tarde $116 mil, que, pelo que eu posso dizer, ele nunca pagou. Apesar da crença de muitos de que eles estavam em maus lençóis, ele seguiu defendendo Fuentes. Isso mudou após o Comitê Nacional Republicano apresentar uma resolução condenando o antissemitismo. O rascunho inicial nomeava especificamente Kanye Fuentes e Yiannopoulos. Milo enviou uma carta afirmando não ser antissemita, conseguindo se retirar com sucesso. Nick ficou irritado e reagiu em live. Quer dizer, e como Milo continua me dizendo, eu não sou judeu. Sim, você é, cara, sim, você é. Se você está confuso sobre se Milo é realmente etnicamente judeu, não se preocupe, todos estão, e para ser honesto, é difícil obter uma resposta concreta sobre grande parte de seu histórico. Independentemente disso, em sua transmissão, Nick confirmou que Milo foi demitido da campanha, chamando isso de engraçado. Ele então acusou o ex-gay de tentar controlá-lo.
Ele meio que começou a tentar me intimidar na primeira semana que estávamos lá, e tenho certeza de que ele esperava que eu fosse como não tire isso de mim. E ele ficou chocado porque eu sabia que ele ia fazer isso. No segundo que ele ligou isso, eu fui total. Eu estava tipo, eu simplesmente fui totalmente como, eu surtei e tive que fazer isso. Era como uma resposta defensiva, como... A situação persistiu em diversos shows, com Nick contando como o cartão de Milo foi rejeitado. Eu fico tipo, você não deveria ser rico ou algo assim? Você está sendo um judeu sobre os pontos de recompensa? Eu fico tipo, você não deveria ser... Ele está sempre falando, eu sou rico, blá blá blá. E ele não voa na primeira classe e é um judeu sobre os pontos. E seu cartão é recusado. Eu fico tipo, isso é estranho. Essa é a primeira pessoa com patrimônio líquido de 8 dígitos que eu já conheci onde isso está acontecendo. Enfim, cada um com seus próprios métodos. Talvez ele seja apenas muito econômico. Por meses, Kanye ficou principalmente em silêncio com a campanha A24 chegando ao meio. Nick conduziu seu público e afirmou ainda estar trabalhando para ele. Então, em 25 de março, o artista retratou publicamente suas visões antissemitas após assistir Jonah Hill em Anjos da Lei. Milo usou isso para atacar Nick indiretamente, insinuando que ele mentiu sobre seu envolvimento. O post não menciona como Fuentes esperava restabelecer relações diplomáticas. Isso mudou com um clipe de Ali Alexander que o deixou completamente irritado. E diz que, esses reis, seja Putin, seja Trump, seja outras pessoas, estão essencialmente sob um padrão diferente. Se você é um governante, você tem um tipo de sacerdócio, sabe? As profissões públicas de fé são muito poderosas, e a corrupção privada de um rei não me incomoda nem um pouco. Milo postou no Telegrama afirmando que é assim que ele justifica seu próprio comportamento. Ele se refere também ao Nick. Ele acusou Nick de ser um cristão falso e de copiar sua persona pública. Pobre Nicholas, você esteve tão perto de se tornar um ícone como seus heróis Kanye e Milo. Isso levou Ellie a defendê-lo, acusando Milo de usar o cartão de Nick de forma criminosa. Milo tentou roubar mais de 100 mil do Ye. Eu impedi isso. Quando eu fiz isso, ele chorou para o Ye. Ele até contratou o Sneako para tentar fazer com que ele dormisse com ele, o que felizmente nunca aconteceu e nunca vai acontecer, não importa quantas vezes você ainda tente. Ele concluiu afirmando que Milo não era confiável. Milo não tem amigos, referências passadas, doadores passados, parceiros ou ex-funcionários que trabalhariam para ele novamente. Esta é a marca de um indivíduo muito sombrio, maléfico e depravado. Que tipo de pessoa viveu 40 anos neste planeta e não tem nenhuma amizade para mostrar? Em uma reviravolta, Milo respondeu expondo Ali como um predador sexual. Ao contrário dos trolls da internet, economizo minha energia para quando é necessário. Eu tenho tudo isso há anos. E espere até ouvir as gravações e assistir as entrevistas em vídeo com os jovens nos quais ele se jogou. Eu tenho muitos deles. Esse é realmente o homem que você quer defendendo sua honra, Nicholas. Ali fez sua própria acusação, alegando que Milo prometeu causar danos físicos a um jovem que ele vinha preparando. Ele compartilhou um vídeo de Milo, aparentemente ameaçando um ex-namorado por tentar desenterrar sujeira. E você pode chamar isso de um corte. Você pode dizer que estou furioso online. Estou um pouco chateado com isso. Tome isso. Pode acreditar que se você estiver na sala, farei tudo ao meu alcance físico. Para te machucar. Eles também lançaram MiloVictims.com na esperança de encontrar aqueles explorados pelo provocador. Isso levou Milo a começar a divulgar material de sua coleção de evidências. As supostas vítimas eram 2 adolescentes, um de 17 anos que Ali pediu nudes e outro de 15 anos que ele tentou pressionar a fazer sexo. Ali pediu desculpas admitindo que foi descuidado ao se gabar de suas credenciais. Ele explicou que na época estava lutando contra a atração pelo mesmo sexo. Fuentes então foi ao vivo e revelou que Alexander estava se afastando da vida pública. Isso não fez nada enquanto as alegações se popularizaram, com Marjorie Taylor Greene pedindo uma investigação do Federal Bureau of Investigation. Após 2 dias, a polícia confirmou um caso criminal ativo contra ele. A investigação, ainda em andamento, expandiu recentemente seu escopo para o Texas.
Nick enfrentou fortes críticas com evidências revelando que ele sabia e ajudou a encobrir o caso por anos. Um mês depois, Milo foi trazido de volta para a equipe de Kanye e nomeado diretor de operações políticas. Ele demitiu Fuentes e Alexander, oferecendo apenas cargos de conselheiro não pagos que proíbem reconhecimento público. Embora uma vitória clara sobre seus rivais, a campanha rapidamente se viu envolvida em mais um escândalo. Em maio, o tesoureiro da campanha de Ye renunciou devido a uma possível transação criminosa grave. Ele alegou em uma carta à Comissão Federal de Eleições que Milo apresentou faturas falsificadas para despesas ilegais. No dia seguinte foi revelado que Milo usou um cartão da campanha de Green para comprar um domínio para Ye 2024. Ele gastou $7.000 e a campanha de West o reembolsou em cerca de $10.000. Isso teve implicações preocupantes. Ou ela aprovou a transação, ou ele usou o dinheiro do lealista de Trump para financiar uma campanha rival. Os conselheiros dela condenaram Milo em uma declaração. A congressista Green não sabia de nada sobre a negligência grave cometida por um fornecedor e está sendo injustamente atacada como resultado. A campanha foi notificada sobre o reembolso da compra. Isso não era verdade. A FEC levou essa explicação a sério, solicitando informações adicionais. A comissão nota sua explicação sobre a atividade não autorizada. Embora a comissão possa tomar medidas legais adicionais sobre este aparente uso impróprio de fundos do comitê, informações esclarecedoras adicionais que você fornecer serão consideradas. Até o momento, o caso segue sem solução e não se sabe se haverá algum desfecho. Em outubro, o LA Times publicou uma matéria sobre Dov Charney, o fundador desmoralizado da American Apparel. Uma nova moção em seu processo de falência colocou em risco seu direito de permanecer em sua histórica mansão milionária. O assunto foi complicado por outros residentes. Dove, agora diretor executivo da Yeezy, abrigou vários associados de Kanye, incluindo o chefe de gabinete da Yeezy, Milo Yiannopoulos. Isso dissipou rumores de que ele ainda morava com seu ex-marido. Milo assumiu mais responsabilidades, tornando-se responsável pelo site de Kanye e o News. Ele também emitiu declarações para a mídia em nome do artista. Contudo, isso terminou abruptamente após Ye anunciar planos de lançar um estúdio de filmes adultos. Milo entregou sua demissão a Ye, afirmando que não seria cúmplice na produção de pornografia. Isso foi colocado sob escrutínio quando a ex-funcionária Yes Jewels compartilhou um suposto texto de Ye. Eu demiti o Milo, onde a verdade se encontra em tudo isso é a melhor suposição de qualquer um. Sua última interação envolveu planos para lançar seu próximo álbum exclusivamente em um aplicativo. Milo compartilhou mensagens desencorajando a ideia. Devo salientar que o caminho do aplicativo é caro, imprevisível, te deixa à mercê das grandes tecnologias, não pode ser executado até sexta-feira, e provavelmente suas vendas de música não serão elegíveis para nenhuma posição nos gráficos. O aplicativo pode ser executado e se não, eu vou adiar o lançamento do álbum. A parte mais estranha dessa interação é que Milo tem o ícone do Ye no iMessage definido como Golden Freddy do Five Nights at Freddy's em seus contatos. Com isso, Milo continuou como de costume, agora acusando Laura Loomer de contar uma história bizarra envolvendo seu cachorro lambendo sua traseira enquanto ela dormia com Richard Spencer. E isso nos leva aos dias atuais. Então, com tudo isso, o que realmente pode ser dito sobre a filosofia de Milo Yiannopoulos? A verdade é que provavelmente nunca saberemos com certeza. Ele parece ser gay, apesar da suposta terapia de choque, e tende a ser um troll enquanto mantém algumas opiniões conservadoras. No final do dia, Milo é oportunista, pulando de um truque para o próximo na esperança de recuperar sua relevância e obtendo o apoio financeiro de pessoas ricas do lado direito do corredor. Enquanto alguns dirão que ele caiu, você tem que admitir que ele entrou nas boas graças de Kanye West em tempos mais recentes, e ainda tem conexões muito fortes com pessoas na indústria caseira que é a política americana. Não posso prever suas ações futuras, mas tenho a impressão de que, como suas palhaçadas anteriores da última década, pelo menos valerá a pena ficar boquiaberto.